Sou Maria Antônia, 64 anos de vida, autora de 3 livros, pesquisadora há mais de 45 anos, coronel da reserva da PMDF, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A minha missão é restaurar as fontes, desmontar manipulações e devolver à fé a sua raiz ética: justiça, dignidade, verdade e humanidade. E hoje vou mostrar algo que nunca te contaram. Paulo, o autor mais citado pelas igrejas, contradiz diretamente Yehoshua, o Jesus que você conhece. E essa contradição não é abstrata, ela produz violência real aqui no Brasil de 2026, seja na política, seja na misoginia, na LGBTfobia, no antissemitismo e inúmeras violências e abusos, todos feitos em nome de Deus. Hoje você vai ver o texto original, o grego, o hebraico, a arqueologia e o impacto sociopolítico atual. E no fim, eu te faço a pergunta que ninguém ousa te fazer. Muito bem. O que Yehoshua ensinou? A Tanar, o texto hebraico, a Bíblia hebraica que ele lia e usava. Yehoshua, Jesus na tradução, ele fala como mestre judeu. Ele afirma, e aqui nós vamos trazer o texto grego, onde está escrito assim: Benomicete, hot eton, katalisai, ton nomon. Não pensem que eu vim abolir a Torá, a lei. Eus parete, iota en ome parete. Nem o iode passará da Torá. Tereitas entolás. Guarda os mandamentos. Torá não é moralismo. A Torá é justiça. Mishpat, em hebraico. Dignidade. Tzedakah. Proteção do vulnerável. É um projeto ético de sociedade. O que Paulo ensinou? O oposto. Paulo ensina o contrário. E mesmo assim fundamenta toda a estrutura religiosa brasileira moderna. Telos nomo Christos. Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da Torá. Jesus é o fim da Torá. Está lá em Romanos. Uti peritome ti esquivei. A circuncisão nada significa. Catarguissas ton nomo. Abolindo a lei. Abolindo a Torá. Está lá em Efésios 2,15. Isso é a anomia paulina. É a rejeição direta da Torá. E é a anomia a base de Paulo de Tarso para submissão feminina, moralização dos corpos, tribunal espiritual, culpabilização permanente e base da violência legitimada. Paulo sabia o que estava fazendo. Paulo conhecia a Torá, estudou com Gamaliel, conviveu com Pedro e Tiago, ainda que por poucos dias. Ele foi contestado pelos Tom, Pipestelcoton e Udaion, os judeus que creram em Jesus, em Yehoshua. Está lá em Atos 21, 20. E mesmo assim, escolheu outro caminho, o grego, o helenístico, o romano. E esse caminho se tornou o DNA do cristianismo. O DNA das violências que destruíram e ainda hoje destroem vidas, tentando corrigir. Vamos pegar o caso atual, pastora Helena Raquel. Em maio de 2026, a pastora Helena Raquel viralizou dizendo: pare de orar por ele. Se ele te agrediu, denuncie, vá até a delegacia. Ela rompeu diante de milhões com a submissão paulina que manda mulheres obedecerem maridos, mesmo sob violência. Mas ela rompeu apenas no ponto da agressão, não rompeu na raiz.
Porque a raiz não é um versículo isolado. É Paulo. A submissão feminina não nasce na Tanar, a Bíblia hebraica de Jesus. Não nasce com Yehoshua, Jesus na tradução. Não vem de Deus, nem de Jesus. Nasce na filosofia grega de Paulo. O que a pastora fez foi abandonar Paulo para proteger mulheres, mesmo sem admitir isso. E quando uma liderança precisa sair da teologia paulina para salvar vidas, a estrutura inteira se revela. A prova linguística do grego: anomia, rejeição da Torá. Anomos, pessoa sem Torá. Anomos, agir contra a Torá. Paulo diz: não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo da Torá. Olha o livro, Romanos. Fomos abolidos da lei, da Torá. Mesmo livro, Romanos. Cristo é o fim da lei, é o fim da Torá. Jesus é o fim da Torá. Também Romanos. Isso é anomia. Yehoshua, Jesus na tradução, diz: nem um iode passará da Torá. Então são dois sistemas éticos opostos, irreconciliáveis. E qual é o impacto sociopolítico real? O paulinismo helenístico romano produz submissão feminina, silenciamento de vítimas, teologias de culpa, moralização de corpos, LGBTfobia religiosa, antissemitismo, autoritarismo espiritual das lideranças, violência doméstica encoberta como espiritual. Esse não é o mundo de Jesus. Esse não é o mundo de Yehoshua. Esse é o mundo criado por Paulo, o anticristo grego do meu livro. Um sistema que substitui a Torá pela moral do império, ao ponto de decidir cortar cabelo curto. Não tem nada disso lá na Torá. Quando uma pastora como Helena Raquel precisa abandonar Paulo para salvar mulheres, ela confirma a minha tese. Para proteger vidas, é preciso abandonar Paulo. É preciso voltar a Tanar, a Bíblia hebraica de Jesus. Agora a pergunta que ninguém te faz. Agora eu te pergunto, e pergunto com o peso da arqueologia, da história, da filologia e da vida real. Como seguir dois mestres que dizem o oposto? Como seguir Jesus, que afirma que a Torá é eterna, e seguir Paulo, que afirma que a Torá acabou? Não é possível servir a dois senhores. Não é possível seguir duas éticas opostas. Não é possível seguir dois caminhos diferentes. Ou se segue Yehoshua, Jesus, na tradução, ou se segue Paulo. Não existe reconciliação entre eles. E a diferença define quem é o anticristo e quem é o seu seguidor. Se você quer entender por que Yehoshua é a Torá e por que Paulo é a Septuaginta helenística, que contradiz Yehoshua, Jesus, em tudo, eu aprofundo isso no meu livro. Yehoshua é a Tanar e Paulo é a Septuaginta. Paulo é o anticristo grego. Esse é o título do livro. Ali eu apresento as evidências arqueológicas, filológicas, históricas, que confirmam tudo o que você ouviu aqui. Eu sou Maria Antônia, minha missão é restaurar as fontes originais, desmontar narrativas, discursos de ódio, manipulações de controle social e devolver à fé a sua raiz ética, justiça, dignidade, verdade e humanidade. Este é o guia
dos perplexos.